Olá, espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer pelo seu tempo e pela sua atenção. Bom, no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre como será que a gente vivifica o sentimento de gratidão das coisas que fazem parte do nosso dia a dia e das pessoas que fazem parte da nossa vida. Como será que a gente alimenta esse sentimento de gratidão? Será que em algum momento a gente para pensar sobre isso? Qual será a nossa consciência sobre, de repente, as coisas que às vezes são pequenos detalhes que fazem parte do nosso dia a dia? Será que eu zelo realmente pela aquela coisa material que eu tenho, que às vezes facilita o meu dia a dia, o meu trabalho, ou alguma outra coisa que eu faço? Será que eu paro para agradecer, eu zelo por aquilo? Ou de repente eu estou ligado no automático e simplesmente não paro para agradecer? Eu vivificar no sentido de, será que constantemente eu estou regrando aquele sentimento, eu lembro daquilo, que aquilo faz parte, que aquilo existe realmente, né? Por esse motivo, às vezes a gente acaba alimentando alguns outros sentimentos que às vezes não fazem tão bem. Então, às vezes você está no seu ambiente de trabalho e às vezes não gosta muito de alguns relacionamentos que você tem, seja do chefe, às vezes você fica reclamando, às vezes daquilo que você está trabalhando, seja seu computador ou alguma outra coisa que você precisa para desenvolver o seu trabalho. Então, criar às vezes essa consciência de vivificar e agradecer o que tem, de repente tira o foco daquele outro pensamento, às vezes negativo, de reclamação e lamúria. Então, se a gente parar para agradecer, lembrar das coisas de forma mais positiva e positiva, a gente sai daquele foco. Então, as coisas começam a se transformar dentro de nós e as coisas que estão à nossa volta se transformam. Se de repente você não tem esse hábito, às vezes tem essa dificuldade de conseguir praticar, comece por coisas simples do seu dia a dia. De repente, todo mundo aí, indiferente da classe social, precisa aí, sei lá, de trabalhar, precisa de um calçado. De repente falei, será que eu paro para agradecer, de repente, por eu ter condições, ou eu tenho algo para calçar, para eu poder me vestir, ou de repente eu tenho algo para comer, me alimentar, eu tenho um telefone, indiferente se ele é bom ou ruim, se às vezes ele trava ou não, mas pelo menos eu tenho. De que maneira será que eu vivifico isso? Será que eu paro para agradecer? Ou não, eu só sei reclamar? E aí a gente para perceber, em qual sintonia que eu estou? Né? Será que eu estou numa sintonia legal ou não? Mas por que eu estou nessa sintonia? Será que a gente tem consciência? Então a gente tem que parar para fazer esse balanço, a gente com a gente mesmo. A gente tem que parar para começar a ter esse grau de consciência. E essa é uma maneira mais simples, porque são coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Para você ter noção realmente de quantas coisas fazem parte do seu dia, que fazem parte para você conseguir desenvolver algo ou não, pega uma folha, né, e um papel e começa a enumerar o tanto de coisas que a gente simplesmente faz parte do nosso dia. Você acorda, às vezes tem um lençol, tem uma cama, tem, sei lá, uma escova, uma pasta de dente, fio dental, aí você vai, sai trabalhar, tem gente que tem carro, tem gente que não tem carro, mas tem uma condição, bicicleta, tem tantas coisas materiais que às vezes a gente pode agradecer, o alimento, né? E aí você fala, eu tenho tanto que agradecer, por que será que eu tenho essa dificuldade? Então a gente tem que sair do automático, de parar às vezes de estar numa energia e começar a ir para outra energia mais positiva e agradecer. Isso sem contar as coisas que a gente não pega, no sentido espiritual, que não tem uma forma. O sentimento pelas pessoas, de repente, alguém às vezes te quer bem, ou às vezes alguém te liga, ou às vezes alguém te manda uma mensagem para te dar uma atenção, às vezes está preocupado com você e de repente você não corresponde, às vezes não à altura, mas às vezes não dá a devida atenção, às vezes está no dia a dia, está corrido e não consegue, e às vezes acaba esquecendo. Será que a gente inverteu algumas prioridades? Em que momento isso se perdeu? Então o que eu quero tentar passar e transmitir é algo que eu tento praticar diariamente, eu tento estar atento às pessoas que fazem parte do meu dia a dia, e às vezes
algumas pessoas próximas de mim, clientes, amigos, sabem disso. Eu tento me esforçar para dar essa devida atenção às pessoas. Tudo bem, a gente não acerta sempre, mas o importante às vezes é ter no nosso consciente essa busca constante. Isso é de fundamental importância. Para que eu quero sempre estar vivificando esse sentimento de gratidão, sejam com coisas materiais que fazem parte do meu dia a dia e também com as pessoas que fazem parte do meu dia a dia. Né? Dar a devida atenção às coisas que de repente acontecem numa situação, num momento. Às vezes você está numa reunião e às vezes acontece algo que você está tão focado naquilo que você foi transmitir, às vezes a pessoa só precisa às vezes de um sorriso, de uma atenção a mais, às vezes a gente não percebe. Né? Então a gente tem que voltar a alimentar isso. Faz parte, a gente precisa desse sentimento de gratidão, a gente precisa vivificar isso cada vez mais, agradecendo não só também esse sentimento das pessoas, como as coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Agradecer de fato e começar a ter consciência, né? Então aí, se você gostou do vídeo, a ideia sempre é partilhar o conhecimento. De repente você conhece alguma pessoa que às vezes passa por algum tipo de situação, às vezes está sempre nessa energia, e às vezes esse vídeo é para tentar somar o conhecimento, tentar ajudar a fazer com que ela desperte outro tipo de sentimento, saindo de um sentimento às vezes negativo e levando para um positivo, sair de um sentimento às vezes de reclamação, tristeza, e tentar buscar um sentimento de alegria, né, e gratidão. Tá bom? Quem gostou aí, por favor, eu conto com seu joinha, com seu like. Quem quiser compartilhar com seus amigos, de repente que passa por algumas situações, como eu já falei. Quem é novo no canal, por favor, se inscreva. Clique lá na opção de receber as notificações, porque toda semana eu posto um vídeo novo para vocês estarem recebendo aí as notificações. Muito obrigado, uma boa semana, tchau, tchau.